Graça e paz, queridos. Dando continuidade à série falando sobre Balaão, nós vamos entender hoje um pouco mais por que Balaão não podia amaldiçoar o povo de Deus. E na próxima e última ministração falando sobre Balaão, nós vamos estudar aqui as bênçãos que Balaão teve que declarar sobre o povo de Israel. Vamos abrir comigo Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como orientara o Senhor. Versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Então Abraão constituiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3, versículo 8 em diante, para entendermos que descendência é essa que se trata nesse texto. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 8 em diante. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Não foi o que Deus disse? Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Você é da fé, querido? Então você é abençoado juntamente com Abraão. Homem que realmente creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso aconteceu, o que aconteceu, queridos? Cristo ter sido pendurado no madeiro. Isto aconteceu para que a bênção de Abraão, aquilo que Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis 12, chegasse até nós, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Queridos, vamos abrir também livro de Romanos, capítulo 9, em diante, para que venhamos entender que descendência é essa que recebeu uma promessa. E a Bíblia vai dizer que não são os que nasceram segundo a carne. Nós vamos entender esse texto. Não, porém, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Versículo 9, vamos para o versículo 9. Porque a palavra
porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que o chamara. Versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. De sorte que não é de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Queridos, esses textos nos esclarecem que a promessa foi por meio da fé. Queridos, Abraão foi um homem de fé, um homem a quem Deus imputou aquilo que ele creu por justiça. E por meio da fé de Abraão, que agradou a Deus, todas as famílias são abençoadas por meio da fé que tem no Senhor, através da mesma fé que teve Abraão. Então, em ti, o Senhor falou. Vamos ler de novo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler também Gênesis capítulo 22, versículo 16. O juramento que Deus fez a Abraão. Olha o que Deus falou para Abraão, queridos. E declarou o Senhor a Abraão: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse seu gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades, e todos que se levantarem, conquistarás as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Queridos, por meio de Abraão veio a descendência de Cristo. Cristo era o descendente que Deus estava já anunciando desde Abraão. Foi por meio de Jesus, nós lemos aqui. Não como de muitos descendentes de Abraão, mas de um único descendente, que foi Cristo. Por meio de Jesus, você pode receber, pela tua fé em Cristo, você pode receber todas as bênçãos que Deus declarou a Abraão. E não são israelitas aqueles que simplesmente nasceram lá, mas aqueles que são da fé. A fé que crê no Senhor Jesus te dá a garantia, a certeza de que você é abençoado. E Deus falou para Abraão, esteja convicto. E você também pode ficar convicto. Você também pode ter essa certeza de que Deus vai cumular você de bênçãos. Eu te confirmarei a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, quanto a areia do mar, que se espalha pelas praias do mar. A tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Era por isso, queridos, que o povo de Israel conquistava tudo ao seu redor. Era por essa promessa que o povo não tinha condição de ser amaldiçoado por Balaão. É por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão que, de hipótese alguma, Balaão poderia cancelar, anular a promessa que Deus havia feito a Abraão. Deus jurou a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar certamente.
certamente eu juro que vou te abençoar. E Deus escolheu Abraão, um homem de fé, ao ponto que Abraão ofereceu seu próprio filho em holocausto. Abraão ia cortar seu filho e iria queimar seu filho, e ele tinha certeza absoluta que Deus poderia suscitar o seu filho ainda que das cinzas. Foi essa fé de Abraão que agradou a Deus. Quando Deus também chama Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus fez promessa a Abraão: se você me obedecer, eu vou te abençoar. E Abraão saiu da sua terra. E Abraão entregou o seu filho. Esse ato de obediência gerou para nós, queridos, bênçãos. Gerou para nós uma bênção tão grande que por meio dessa promessa feita a Abraão, Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, para que, por meio daquele sacrifício no madeiro, ele disse, a palavra diz, foi por causa disso que veio a bênção que já havia declarado a Abraão. Jesus foi pendurado no madeiro para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Porque a fé que declaramos em Cristo Jesus atrai para nós a mesma bênção a Abraão. Nos tornamos seus filhos pela fé. Não foram os filhos segundo a carne. A Bíblia disse aqui, nós lemos esses textos aqui. Não foi por causa do nascimento humano que se gerou uma descendência a Abraão, mas foi o descendente segundo a promessa, segundo aqueles que nasceram da promessa de Deus, segundo aqueles que Deus quis alcançar por meio da sua graça. E o texto disse, Deus é injusto em ter escolhido, antes mesmo de Jacó ou Esaú nascer, Deus havia escolhido Jacó. Deus havia escolhido e declarado a sua mãe, o mais velho servirá ao mais novo, para que não restasse nenhuma dúvida que a eleição era segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens, porque se fosse segundo a vontade dos homens, é claro que Esaú iria ser sobre Jacó. É claro que Jacó iria servir a Esaú, mas aconteceu o contrário, para que ficasse claro que é segundo a vontade de Deus, é segundo a promessa, é segundo aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Deus falou a Abraão, será por meio de Isaque que virá o descendente. Deus deixou bem claro, não, é por meio de sua esposa Sara que eu irei suscitar um descendente. E veio por meio dessa genealogia Cristo, queridos. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E Deus cumpriu a sua promessa. E em uma das profecias de Balaão, vamos abrir aí em Números, capítulo 22. Depois eu vou falar sobre esse texto posteriormente, mas vamos ler aqui Números capítulo 22, versículo 19, quando Balaão está sendo instigado por Balaque e também pelos seus próprios interesses a tentar amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus declara através da boca dele mesmo que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não cumpriria, queridos. Deus, ele promete e cumpre. Por isso ele não permite que Balaão venha amaldiçoar o povo de Deus. Deus não é homem para mentir, queridos. Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu a Abraão. Se ele prometeu a Abraão, ele não ia descumprir, deixando que Balaão amaldiçoasse seu povo. Deus prometeu a Abraão e guardou a promessa. E cumpriu a promessa sobre os seus filhos, porque a bênção de Abraão chegou até nós por meio de Jesus Cristo.
E era esse estudo que eu queria trazer para vocês antes mesmo de falar as bênçãos que Balaão teve que declarar sobre a vida do povo de Israel. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Você é um abençoado do Senhor. Você alcançou, por meio de Jesus, todas as bênçãos que Deus declarou a Abraão. Todas as bênçãos que Deus fez de promessa a Abraão, você, por meio de Cristo, alcança pela fé. Porque não foi dado essas promessas àqueles que nasceram segundo a carne. Não é segundo a carne que Deus fez essa promessa, mas segundo o Espírito, segundo a vontade dele, aos filhos da promessa. Aqueles que foram nascidos pela vontade de Deus e não segundo a natureza humana, não segundo o nascimento natural. Mas se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você tem direito às promessas que Deus fez a Abraão. Você está passando necessidade? Queridos, em todas as áreas da sua vida, você tem direito às mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Deus já te abençoou em Cristo com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Tem gente que separa o povo de Israel e os cristãos, mas a Bíblia fala, não tem judeus, gregos, Deus fez todos um nele. Filho pela fé. É filho aquele que crê no Senhor Jesus, e são a esses filhos que foi dado o direito da herança, da promessa. São aqueles que nasceram segundo a vontade do Espírito de Deus. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você tem direito a essa promessa. Não viva como um miserável, como um escravo. Se você é filho, você também é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Queridos, aqui eu não estou falando apenas de dinheiro. Tem gente cheia de dinheiro, mas não é filho e não está vivendo bênção nenhuma. Às vezes o dinheiro na mão dessas pessoas é uma maldição. Mas eu também estou falando de dinheiro. Se você é filho de Deus, o dinheiro para você não vai ser uma maldição, mas vai ser uma bênção, porque vai servir o reino de Deus. A Bíblia fala que a raiz de todos os males está em amar ao dinheiro. Se você é filho de Deus, você tem que amar o Senhor, e o dinheiro tem que ser usado para glória, para a honra do nome de Jesus. O dinheiro que tem que servir, e não você servir ao dinheiro. E a bênção de Deus é muito mais do que dinheiro. Deus abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, com saúde, com proteção, com cuidado, com encher do Espírito. Ser cheio do Espírito, querido, não tem dinheiro que pague. Ter uma vida cheia do Espírito Santo, não há dinheiro nenhum nesse mundo que possa fazer um milagre desse. Ser curado tem dinheiro que não cura, que não trata, não há remédio que pague. Mas ser pleno em Deus, isso só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E você tem direito, se você é filho, você tem direito a todas as bênçãos. Vamos abrir em Deuteronômio 28. Vamos ler. Bem, versículo 3 em diante. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo, bendito os frutos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7
caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas suas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concedeste. E Yahvé fará de ti um povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Lembra do juramento que Deus fez a Abraão? Ele te fará um povo santo. Olha quantas bênçãos, queridos, que Deus tem para você. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão pavor de ti. O Senhor concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos seus rebanhos, nas colheitas abundantes da terra generosa, desta terra que o Eterno, sob juramento, deu aos teus pais e prometeu a dar-te. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça sobre as nações e não cauda. Se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que neste dia te ordena, para guardar e cumprir, sendo assim estarei sempre por cima e não por baixo. Essa foi a palavra que Deus deu a Moisés para que o povo dele cumprisse. Só que Deus sabia que esse povo não conseguiria cumprir os seus mandamentos, então ele envia Cristo. E por meio de Jesus Cristo, ele recebe todas as maldições da lei em nosso lugar. E agora não é mais pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Jesus, que todas essas promessas nós alcançamos pela fé, naquilo que Jesus fez lá na cruz, em nosso lugar. Então é por causa disso, por causa da maldição que Jesus recebeu em nosso lugar, que ninguém foi capaz de cumprir esses mandamentos, ninguém foi capaz de obedecê-los, que Deus nos abençoou por meio de Jesus, morrendo no madeiro, recebendo em nosso lugar todas as maldições que ele recebeu por não cumprirmos, nós não cumprirmos esses mandamentos. Mas agora todos que são da fé, todos aqueles que creem juntamente com Abraão, recebem todas essas bênçãos por causa da fé em Jesus Cristo. Queridos, estude a palavra, se volte para a palavra, se volte para as escrituras, porque muitas vezes vemos pessoas vivendo debaixo da maldição da lei, vivendo debaixo de tamanha opressão por não entender a palavra. A palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes vivemos escravizados, adoecidos, debaixo de maldição, porque não conhecemos as escrituras. Se você crê no que está escrito nessa palavra, você não precisa viver debaixo da maldição da lei. Você não precisa viver doente, você não precisa viver miserável, você não precisa viver em morte espiritual, você não precisa viver, você pode alcançar todas as promessas que Deus fez a Abraão por meio da fé em Jesus Cristo. Por meio da fé, porque ninguém foi capaz de cumprir os mandamentos que essa palavra aqui ordenava. Então, por isso, Deus mandou Jesus, para que, por meio da sua morte de cruz, morte de madeiro, ele recebesse em nosso lugar todas as maldições que esse texto aqui vai continuar dizendo. Depois você vai lá e lê. Se você crê que Jesus já levou no seu lugar a maldição, porque você e eu não cumprimos os mandamentos do Senhor, você vai ser herdeiro de uma promessa.
você vai se apropriar da promessa de Deus, que Deus fez a Abraão. Estude, se dedique em conhecer mais a palavra, mergulha na palavra e se apropria, porque às vezes por falta desse conhecimento, vivemos uma vida debaixo de maldição sem necessidade. Vivemos às vezes como se fôssemos alheios às bênçãos de Deus sem necessidade. Se você é filho, você tem direito à herança, à promessa que foi dada a Abraão. As mesmas bênçãos que foi dada a Abraão, você como filho de Deus tem direito. Você tem direito à saúde, você tem direito a ter prosperidade, você tem direito a ter paz, você tem direito à herança do Senhor na sua vida. Mas muitas vezes tem inimigos a ser vencidos, queridos. O povo de Israel tinha uma promessa, mas tinha inimigo na terra. E eles precisavam expulsar o inimigo para se apropriar da promessa. Tem inimigo na sua terra? Tem inimigo no seu corpo, te colocando doença? Bota esse inimigo para correr segundo a palavra de Deus. Você tem direito, pelas pisaduras do Senhor, você tem direito a ser curado. Tem inimigo nas suas finanças? Coloque esses inimigos para correr, porque pela palavra de Deus você tem direito a ser próspero em todas as áreas da sua vida. Você tem direito a ser próspero tanto na cidade como no campo. Você tem direito a ser, os seus filhos têm direito a ser próspero, o fruto do teu ventre tem direito à prosperidade do Senhor, o fruto da sua terra tem direito a ser próspero. Coloque esses inimigos para correr. Nós precisamos conhecer os nossos adversários e colocá-los para correr do nosso território, daquilo que Deus já nos entregou. Queridos, não é automático. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias e achamos assim, se Deus me prometeu, então eu não preciso fazer nada. Não é assim. As mulheres dos grandes homens de Deus eram todas estéreis. A mulher de Abraão era estéril. A mulher de Isaac era estéril. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril e tinha promessa. Queridos, não é porque você tem promessa que você não tenha que vencer, colocar seus inimigos para correr. Se você não conhece, ele se apropria daquilo que é seu. Se você não requerer aquilo que é seu, fica na mão do seu inimigo. A sua saúde fica na mão do seu inimigo. As suas finanças ficam na mão do seu inimigo. É teu. Você precisa se apropriar. Você primeiro precisa crer. Em primeiro lugar, você precisa acreditar naquilo que a Escritura diz. Senão, mesmo te pertencendo, você não vai usufruir. Mesmo sendo herança tua, Deus tenha dado para você, você não vai se apropriar daquilo que é teu. Queridos, isso é muito interessante. Mulheres que tinham promessas que dependiam do seu ventre para que se cumprisse a promessa de Deus, eram estéreis. Tinha inimigo para ser vencido. Nós precisamos depender de Deus, nós precisamos orar e falar para Deus, Deus, o Senhor me prometeu, mas tem impedimento na minha vida, tem inimigo no meu território. Ordena esses inimigos pela fé na palavra de Deus e ordena que eles vão embora. Coloca a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Creia naquilo que o Evangelho diz. A palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Queridos, então, declare a palavra. Começa a conhecer o que a Bíblia fala a teu respeito. Tem promessa a teu respeito? Se aproprie dessa promessa. Tem inimigo no seu território? Coloque-os para correr. Mas você só vai combater o seu inimigo se você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você tem direito à herança, tanto aqui nessa terra como
no céu. Tanto aqui como no céu. Não acredite em mim. Tem um professor que sempre fala isso. Duvide de mim, mas não duvide da palavra. Duvide daquilo que dizem para você, mas vá para as escrituras você mesmo e pesquise aquilo que está escrito a teu respeito. Aquilo que Deus falou a teu respeito. Porque senão você vai viver aqui nessa terra como um miserável sendo herdeiro de tudo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. E no próximo estudo eu vou estar falando as bênçãos que Balaão teve que declarar sobre o povo de Deus. É por isso que ele não pôde amaldiçoar. Deus jurou pelo seu próprio nome e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então não duvide de Deus, não duvide daquilo que ele prometeu, e essa bênção é para você. Talvez você olhe para a sua realidade e diga, mas se Deus me prometeu e eu estou vivendo isso, é mentira a palavra. Não, é mentira a realidade, aquilo que você está vivendo. Isso aí é uma mentira, um engano de Satanás, tentando se apropriar daquilo que é seu, mostrando para você uma coisa que na verdade não é aquilo que Deus separou para você. Fica com a palavra, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se a sua circunstância é a mentira, a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, ela é poderosa para criar essa realidade. A fé traz a existência. Então, se você crê, traga a existência. Você ainda não está vendo? Traga a existência. As coisas que já estão nos ares, nas regiões celestiais separadas para você, para sua casa, para sua família. Você ainda não está vendo? Então traga pela fé aquilo que está escrito a teu respeito. Viva a realidade daquilo que Deus disse. Não se conforme com aquilo que você está vendo, mas traga a existência cada uma das promessas de Deus para tua vida, para aquilo que você está vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, graça, poder, unção, autoridade para viver cada uma das palavras de Deus que Ele já liberou para tua vida e para tua casa, em nome de Jesus.